Muito boa noite. Hoje o shiur é sobre um tópico que não dá para a gente fugir dele. Tem alguns momentos do ano que eles conversam sozinho com a gente. Antes da gente desvendar o tópico, que eu acho que ele deve ser meio óbvio pela época que a gente está passando no calendário judaico, é o seguinte. Queria falar para vocês, tentem imaginar um casamento, por exemplo, ou qualquer ocasião, mas vamos ilustrar com um casamento e a gente vai desenrolar o shiur por aqui. Quem mais curte de verdade um casamento? Os convidados adoram, porque está tudo na faixa, all in, valet parking, comida, bebida, amigos, música, show de tudo all in, maravilhoso, não precisa preparar absolutamente nada, chega, tá tudo pronto. É uma delícia poder ir numa festividade, ainda mais quando a gente conhece as pessoas e vai sentir bem. Mas quem mais gosta? Quem mais curte o casamento? Os convidados, a banda, o dono da banda, noivo, noiva, os pais do noivo e da noiva. Todo mundo curte, mas quem com certeza mais curte, se ele conseguir ficar tranquilo e acalmar os humores, e a ansiedade, óbvio, de momentos assim maravilhosos, certeza que é aquele que mais investiu tempo, aquele que preparou, aquele que comprou e pagou tudo. Ele falou, olha aquelas flores eu escolhi, viu como as flores estavam combinando com a rupá, e a rupá estava combinando, e quem foi lá de visita nem percebeu tanto isso, ou quase nada ou nada. Quem preparou, quem organizou e ficou meses, mas meses literalmente, é lista de convidado, é convite, é quem foi, quem não foi, organização, decoração. A experiência mostra pra gente que quanto mais alguém investe em algo, mais ele automaticamente curte a ocasião, em comparado com outras pessoas que participaram da mesma ocasião, só que se esforçaram, investiram menos para aquele momento. Na vida é tudo exatamente igual, queridos. Quanto mais a gente participa da vida, e não somente deixa a vida participar, assim, rodar sobre a gente. Quanto mais a pessoa, ele causa a agenda dele, não deixa a agenda dele ser causada pelas situações do cotidiano, essa pessoa acaba curtindo muito mais a vida. Tudo na vida é assim. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu sou proativo em qualquer coisa, mais a tendência do ser humano é curtir a ocasião, o dia, a semana, o mês, as férias, o que for. O esforço traz uma conexão. No caso do exemplo, com o casamento, a festa do casamento, que a gente mencionou anteriormente. O esforço traz conexão. E lembrem disso, para o resto da vida. A conexão traz o prazer. Ginástica, trabalho, festa de casamento, ou leavdil, Torá Kedoshá. Tudo no mundo é assim. O esforço, o investimento, traz uma conexão com aquilo e isso gera o prazer. Isso é uma regra que funciona para tudo. Mas eu queria usar para o assunto, óbvio, do nosso calendário do momento, dessas 5, 6 semanas que a gente está vivendo agora. Sabe que eu imagino, as pessoas do sacolão, da feira, eles estão fazendo aquela encomenda daquela fruta que vem de uma vez por ano, fica muito, muito famosa e depois essa fruta desaparece. A famosa romã. Quem compra romã? Ninguém. De repente, uma semana, 2 antes de Rosh Hashanah, a romã, a bolsa de valores da ação da romã, ela pula, porque está todo mundo procurando romã. De repente, a romã que ninguém lembrava dela para nada, ficou famosa. Aqueles tubinhos de mel, vendem de monte já nessa época, né? Antes o mel era uma coisa que talvez tem na farmácia, aquele para pegar de troco, aqueles potinhos lá de mel pequenininhos para a pessoa chupar. Chegou Rosh Hashanah, Yom Kippur, esse momento aqui, Sukkot bomba as vendas. Óbvio que as padarias já estão preparando aquela halá agulá, aquela halá redonda. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso tem uma razão dentro da halachá, dentro dos costumes, que é muito importante. Óbvio que as sinagogas já estão arrumando as cadeiras, vendo que menino vai ser aonde, quem vão ser os hazanim, quem vai fazer a drashá, quem vai tocar o shofar, quem vai coordenar as tefilot, onde vai ser a sukkah. Tudo isso vai sendo arrumado agora.
porque Rosh Hashanah, Yom Kippur e os Hagim estão, na verdade, dobrando a esquina mesmo, literalmente um piscar de olhos, ploft. Quem mais curte esses dias? Quanto mais esforço, mais conexão, e a conexão gera o prazer. Quem mais curte esses dias, pessoal? Quem mais curte, como tudo, é quem mais se empenha por eles. Eu queria ver hoje, com vocês, uma dica prática e acessível do que a gente fala sobre o conceito chamado grandes festas, os Yamim Noraim em hebraico, e um pouquinho sobre o conceito imprescindível, o ingrediente imprescindível desses dias, que o Rambam traz, a Gemara traz, e o Shulchan Aruch traz, e todo mundo traz, que é o conceito chamado Teshuvah, mudar, voltar. O que é isso e como que a gente pode fazer isso de uma forma acessível e prática? E pessoal, se essa época do ano está chegando, eu acho que um parêntese que merece 30 segundinhos uau, eu estou, Baruch Hashem, saudável hoje. Porque tem pessoas que nessa época do ano, no ano passado não estavam aqui. Estavam aqui, desculpem, e hoje já não estão mais aqui. Baruch Hashem, se a gente está escutando esse shiur agora, é porque a gente estava no passado e hoje também a gente está aqui. Então, primeira coisa, pessoal, chegar neste momento e Baruch Hashem estar são e salvo, já é um motivo de falar para Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Thanks a lot. Toda Rabba Hashem. Obrigado que eu consegui shecheianu vekemanu veigianu lazeman azé, que a gente chegou até aqui. Estar saudável hoje. Mais um ano, mas Rosh Hashanah de novo, Yom Kippur de novo, um minutinho, já vai falar sobre isso. Mas antes, para poder falar de novo aqui, Baruch Hashem, nós estamos aqui. Isso, Baitzel, já merece uma comemoração. Fecha o parênteses. Falando em Teshuvah, eu queria tentar aproximar a Teshuvah da gente para ficar uma coisa mais acessível e prática, como mencionei para vocês. Primeira parada é o seguinte, pessoal. A Gemara conta para a gente, no Tratado de Ta'anit, na página 23b, algo muito curioso, que eu nunca vi ninguém comentar, mas eu queria fazer uma observação que acho que ela é pertinente e verdadeira. A Gemara conta para a gente que Rabi Meir, o famoso Rabi Meir, tinha uma esposa, e o nome da esposa dele é trazido na Gemara, Brúria. Em um momento, havia uns homens Yehudim incomodando muito Rabi Meir, fazendo perguntas, mas fazer pergunta é maravilhoso, mas fazer pergunta só para cutucar, não queriam saber a resposta. E de repente, Rabi Meir falou, não aguento mais esses homens. E aí a esposa dele deu uma ideia genial. Por que você não faz teshuvah, não faz tefilá? Uma tefilá, reza por eles, conversa com Hashem. Para que eles façam teshuvah, eles vão parar de te encher. Essa é a solução. Só que quando a Gemara menciona para a gente que a esposa de Rabi Meir falou para ele, olha, em vez de fazer tefilá para eles desaparecerem do mundo, faz tefilá para que eles façam teshuvah. E nesse termo, pessoal, faz tefilá para que eles façam teshuvah, a Gemara não fala a palavra teshuvah, a Gemara fala algo muito curioso que me chamou a atenção faz muito tempo atrás. Tanit Chav Gimel Amud Bet. A Gemara fala Delihader letiufta, que eles façam teshuvah, assim que a gente traduz. Mas é muito estranho, lihader é que eles voltem, tiufta, quando a Gemara tem uma dúvida, ela não sabe a resposta, a terminologia que a Gemara usa é chamado tiufta. Então é muito estranho. Tiufta quer dizer uma dúvida cruel, uma pergunta sem resposta, uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Então de repente, quando a esposa de Rabi Meir falou para ele, em vez de fazer tefilá para que eles não existam mais, faz tefilá para que eles façam teshuvah. E a Gemara usa a linguagem de lihader, que eles voltem, mas não fala bitshuvah, que eles se arrependam. A Gemara fala de adre betiufta. E a palavra tiufta, queridos, quer dizer uma pergunta bomba. Pergunta sem resposta, que a Gemara usa muitas vezes em questões de halakha, que a Gemara não tem resposta. A Gemara fala tiufta, não sei, hands up, eu me rendo. Por que a Gemara fala tiufta e não teshuvah? Se refere a teshuvah, fala de uma vez teshuvah. Deve ser, meus queridos, que a primeira parada para que uma pessoa possa entrar com um frame of mind correto nesses dias, passar esses dias de forma e aproveitar os dias, é o seguinte, é que não é só chegar
em Yom Kippur, porque os dias estão passando, o calendário está rodando. Nós temos que dirigir o calendário. É o seguinte, tiufta quer dizer uma pergunta. A pessoa precisa parar um pouquinho, é o que a gente está fazendo agora, e refletir um pouquinho. Parar um pouquinho e refletir um pouquinho. A Gemara fala de lihader betiufta, voltar com dúvidas. Como assim dúvida? Eu pensei que era para fazer tshuva. As dúvidas, a reflexão, o parar e pensar gera um impacto power, que a pessoa vem a mudar. Olhem que interessante. Fazer slichot para os faradim, que são 40 dias, ou os ashkenazim que fazem, depende do momento, uma semana, 10 dias, de slichot, não é fácil. Acordar 40 minutos mais cedo, a shaharit já é cedo, slichot fica mais cedo ainda, e não é fácil. E ainda tem alguns heróis, dentre os faradim, que fazem 40 dias non-stop, dentre os faradim, 10, 15 dias, o tempo que for, dependendo do ano, non-stop, são heróis. Mas, pessoal, acompanhem comigo. De todas essas coisas que a gente faz, vai no mikveh, faz teilim, etc e tal, que isso tudo é muito louvável, mas um minutinho, será que a gente parou? Vai chegar daqui a pouco o Rosh Hashanah Yom Kippur, será que a gente parou 10 minutos para pensar um pouquinho, um minuto? Lihader betiufta, será que a gente parou para se fazer algumas perguntas? Tiufta é pergunta, e a Gemara se refere a tchuvá, se arrepender, por quê? Porque o questionar faz a pessoa se arrepender. Eu acho que essa é a resposta, porque a Gemara usa esse termo. Porque a Gemara está falando para a gente o seguinte, pessoal, que ir para Slichot e fazer alguns outros costumes que são muito importantes e a Hashem aprecia tudo, isso a gente consegue fazer. Parar para pensar, é muito poucas pessoas que fazem isso. São muito poucas pessoas, mas por quê? A resposta é muito simples. Por quê? Porque o Yetzer Hara, ele quer salário no fim do mês. Se todo mundo fizer tshuva, o Yetzer Hara, ele não quer ir para uma praia qualquer. Ele não quer ir para Santos nadar, me desculpem. Ele será que ir para uma praia maravilhosa na Europa, maravilhosa? Para isso custa caro, ele precisa ganhar mais. Como que ele faz? Ele tenta pegar forte nas coisas que são mais produtivas. Então, apesar que, de novo, ir para Slichot é um mérito grande, a Hashem aprecia, mas o mérito maior do que isso, sem desmerecer Slichot, é a pessoa o quê? Parar e pensar. Então a pessoa fala, o que você fez? Eu fez mais um teilim, estudei mais 5 minutos, maravilhoso, fui fazer slichot, mas você parou 1 minuto para pensar 10 minutos. Puxa, isso não tive tempo. Por que a gente não tem tempo? Ou seja, por que a gente tem mais dificuldade? A resposta é porque será que ganhar um salário maior, como todo mundo. Se ele pode ganhar 10 milhões, ele não vai querer ganhar R$1.000. Então ele vai nos 10 milhões. 10 milhões é não deixar qualquer um de nós parar e pensar o que a gente pode melhorar. Refletir um pouquinho. Tiufta se refere a tshuva. Questão gera tshuva. Porque se a gente for olhar, pessoal, olha que interessante. Por que ele se incomoda tanto com isso, etc., pessoal? Porque todo mundo que parou nessa vida e pensou, teve uma atitude de melhora. Pode ser 1 grau, pode ser 10 graus que ele relocalizou a bússola dele, ele reprogramou a bússola dele, o destino da nossa vida, mas 1 grau já é muito. E mudar vale milhões para Hashem. E na verdade, olha que interessante. Porque quando a gente muda, a gente faz tshuva, a gente se arrepende e melhora e não repete o erro, se arrepende e fala, não vou fazer de novo e vai para frente, conserta aquilo, a gente cria uma nova realidade. Porque olha que interessante, tenta imaginar uma pessoa que ele fez algum equívoco no Shabat. Ou ele comeu sem brachá, ou bebeu sem brachá, etc. Então, de repente a pessoa fala, eu vou fazer tshuva. Mas Habibi, 1 minuto. Peguem um exemplo. A Hashem falou pra gente, olha, você quer tomar um copo d'água? Faça brachá antes. Eu já fiz. A pessoa precisa fazer brachá antes. Se a pessoa ficou 1 ano sem fazer brachá, agora ele faz tshuva. Falou, puxa, me arrependi. Peguei sem permissão de Hashem. Hashem falou, se você quiser, faz brachá. Pede permissão. Daqui para frente eu vou fazer brachá quando eu tomar água, por exemplo. Então ele fez tshuva em todas as águas do ano, que ele bebeu sem brachá, e daqui para frente... Mas espera 1 minuto. Como que ele apaga essa realidade de haverá que ele fez, que nós fizemos, possivelmente, de, por exemplo, qualquer outro exemplo, vamos pegar um só, que a gente está falando agora, tomar água sem brachá. Como que a pessoa apaga essa realidade? Ele criou uma realidade durante 1 ano, agora ele fez tshuva, e daí? Aonde foi essa haverá? O que aconteceu com essa realidade que ele criou? Toda haverá cria uma realidade.
uma realidade mesmo no mundo. E aonde ela foi parar? Porque eu fiz tshuva, e daí? Onde foi parar a Verá agora? A resposta, queridos, é que a Verá desaparece. Como? Só tem uma palavra em hebraico de 2 letras. Nes, milagre. Tshuva é algo acima da lógica. E já que tshuva é algo acima da lógica, é tão power, é tão produtivo, o Yetzirah fala, olha, para ele acordar cedo, é um mérito bonito para ele para fazer slichot, ok. Para ele fazer mais um teilim, é um mérito bonito, vai acrescentar. Mas deixar ele parar, ou ela parar, agora, pessoal, um segundo e pensar, escolher alguma coisa para melhorar, e não tem nada que é pequeno. 1 minuto, e Yetzirah fala, não vou deixar ficar 40 dias ocupado e não parar para pensar nem 1 minuto, lihader b'tshuvah. Não, agora fala de Adar Betiufta, voltar em pergunta, isso se refere a tshuva, porque se questionar em algo na vida gera a pessoa a fazer tshuva, e tshuva é algo milagroso, porque aonde foi parar aquela essência de averot que a pessoa fez, a resposta é que dizem Chachamim para a gente, não tem explicação lógica, é um milagre o fato de Akadosh Baruch Hu gentilmente nos perdoar quando nós fazemos tshuva. Ou seja, esforço, que nem o exemplo do casamento, quem mais se esforça, mais curte. Traz conexão, e a conexão traz o prazer. Primeiro ponto é, obrigado Hashem que a gente chegou até hoje. Segundo ponto que a gente está falando agora, é que a pessoa parar e refletir. Entender que tshuva não tem uma lógica nenhuma, zero lógica. É um milagre, algo acima da lógica, é um presente 100% de Akadosh Baruch Hu. Eu quero aprender um passo adiante agora a enxergar o mundo de uma forma um pouquinho mais correta junto com vocês, o mundo de tshuva. Mas para isso, queria dar um passo adiante e aprender algo maravilhoso junto com vocês. Sabe, quando a gente enxerga as coisas num foco gostoso, é uma visão tão mais gostosa, tão mais agradável. Tenta imaginar... O pessoal vai tirar uma foto hoje, pronto, no celular dele. Ele coloca o dedo atrás, ou está tudo embaçado a lente. Então, o objeto que a gente vai querer fotografar, a paisagem, o objeto, fica feio. Se a gente passar um paninho lá atrás e limpar o objeto que a gente vai fotografar, o que for, fica tão mais bonito. Na vida é a mesma coisa. A pessoa que tem um foco gostoso da vida, ele vive a vida com uma visão 2020, é muito mais gostoso. Eu queria ensinar para vocês, aprender junto com vocês a ver uma peculiaridade da Torá e das mitzvot com uma forma mais límpida, uma forma mais clara, mais focada. É o seguinte, uma das brachot que a gente faz na Midah todos os dias é o seguinte, a gente fala num pedaço da brachá de Mish'an u Miftach LaTzadikim, mais ou menos no meio da Midah, a gente fala nessa brachá, Veten Sachar Tov Lechol Abotchim Beshimcha Bemet. A gente fala nessa brachá, Veten, que é Hashem de, Sachar Tov, uma recompensa, Lechol Abotchim, para todos aqueles que acreditam, Beshimcha Bemet, no nome de Hashem. Nessa brachá, de Alat Tzadikim, Vela Hasidim, esse é o nome da brachá, esse é o termo que começa a brachá, a gente menciona mais uma vez que Hashem dê recompensa, Veten, Sachar Tov, Lechol Abotchim, Beshimcha Bemet. Estou falando devagar para a gente poder lembrar dessas palavras quando for fazer a medida da próxima vez. Que Hashem dê uma recompensa boa, para todos aqueles que fazem Avodat Hashem, o trabalho de Hashem, mitzvot, Torá, da forma certa. E a pergunta óbvia que tem aqui, pessoal, a gente não precisa lembrar para Hashem de eles nos dar recompensa. Como pode ser que todos os dias, e olha que legal, pessoal, a gente faz a mesma tefilá muitas vezes e cada vez surge uma dúvida nova, que a gente talvez, uau, como eu não pensei nisso? Veten Sachar Tov Lechol Abotchim, Hashem, please, dá recompensa para aquelas pessoas que fizeram as mitzvot, estudaram Torá da forma correta. Mas como? Eu preciso contar isso para Hashem? Porque a gente menciona isso para Hashem na tefilá. Por exemplo, quando a gente pede para Hashem, Bonei Yerushalayim, a gente está fazendo um pedido, Hashem, por favor, constrói Yerushalayim. A gente pede para Hashem, Rofeh Cholei Moisés, por favor, Hashem, traz cura para as pessoas lo aleno que estão enfermas, que precisam de saúde. Ok, mas aqui a gente está falando para Hashem, não um pedido. Quer dizer, aparentemente não deveria ser. Hashem manda recompensa. Hashem próprio fez um contrato. Aqueles que fizerem mitzvot vão ter recompensas. Às vezes é aqui, às vezes é no Olam Haba. Mas por que a gente menciona para Hashem ou como a gente ousa falar para Hashem Veten Sachar Tov Lechol Abotchim Beshimcha Bemet. Paga para aqueles que fazem as mitzvot. Isso é óbvio. Não precisa lembrar Hashem. A gente precisa lembrar Hashem disso. Eu vi uma vez uma história que responde essa pergunta. O Rebbe de Apt
Tinha um Hassid que uma vez chegou até ele e falou o seguinte: Rebbe, eu tenho uma filha e essa minha filha está indo casar. Então o Rebbe falou para ele, Mabruk, Mazal Tov, e ele falou, como posso te ajudar? Ele falou, tem minha filha, que é a noiva, tem o noivo. O Rebbe falou, então está tudo pronto, que maravilha. Disse, pai da noiva, falta só uma coisa. E ele falou, o quê? Dinheiro, eu não tenho o que pagar, eu não tenho como ajudar o casal, eu preciso fazer o casamento, eu preciso ajudar eles com algum pequeno apartamento, eu não tenho absolutamente nada. O Rebbe de Apt vira para ele e fala, Habibi, não sei se falou Habibi porque ele é Hassid, mas tudo bem, vamos adaptar, Habibi, você não tem absolutamente nada? Ele falou, Rebbe, eu tenho 5 rublos no meu bolso. O Rebbe fala para ele, 5 rublos? O pai da noiva falou, com 5 rublos eu não pago nem comida de um convidado da festa, quanto menos mantimentos que eles vão para a vida, para começar a vida. O Rebbe falou, olha, sabe o que? O primeiro business deal que aparecer na sua frente, faça. O Rebbe deu a mão para ele, falou que Hashem te acompanhe e tchau. Esse homem pega a carroça, volta para a cidade dele. No caminho de volta de casa, ele passa lembre na Europa, aquelas casas, aqueles vilarejos pequenos, ele passa numa joalheria, a joalheria chique daquela época, e começa a olhar lá na vitrine, ele vê coisas bonitas, joias maravilhosas, parecia aquele frango tonto, sabe, que tem na padaria, o cachorro fica olhando assim, sobe e desce, então ele estava olhando lá as joias, parecia o cachorrinho olhando o frango tonto lá na frente da padaria. Sim, suculentas joias. Óbvio que o vendedor e a vendedora viram, esse homem olhando para as joias, esse Hassid, então falaram para ele, convidaram para ele entrar, não sei o que lá, serviram um cafezinho para ele, e mostraram a joia para ele, etc e tal. Aí de repente o Hassid falou, olha, quanto custa a joia? Mas é melhor você nem me falar porque eu não vou conseguir comprar. Ele falou, não, a gente vai conversar com o senhor, relaxa, tal. Acharam que ele era um cliente, né, potencial cliente. Mostraram e falaram o valor da joia. E perguntaram para o Hassid, o senhor está pronto? Esse valor está bom? Quer um desconto? A gente parcela? Aí ele falou, olha, eu tenho 5 rublos no bolso. Aí o vendedor e a vendedora, quando escutaram isso, começaram a gargalhar e chamaram o dono da loja. Falaram, olha, a gente tem uma joia aqui maravilhosa que vale centenas de milhares de rublos. E tem esse Yehudi aqui com 5 rublos que ele está no bolso, veio visitar nossa loja. Então o dono falou, 5 rublos? Oh, com 5 rublos você pode comprar uma coisa muito boa na minha loja. O Hassid ficou todo feliz. Falou, o quê? Talvez é um presente para minha filha, para o meu genro, um relógio, alguma coisa. Ele falou, não, você pode comprar o meu Olam Haba, eu te vendo por 5 rublos. Aí o Hassid falou, de jeito nenhum, o que eu vou fazer com o teu Olam Haba? Preciso casar minha filha? Logo ele se lembra, fala, não, eu quero. Porque o Rebbe falou que o primeiro business deal que aparecer, ele tem que fazer. Eu não vou fazer nada com o Olam Haba dele, mas se o Rebbe falou, eu vou fazer. O Rebbe de Abt falou, ele era um Hassid, comprou o Olam Haba. Esse Hassid sai da loja, volta para casa, o dono da joalheria feliz, 5 rublos mais fáceis que ele ganhou na vida dele, mais fácil do que roubar pirulito de criança, como a gente diz. E beleza, ele volta para casa, etc e tal. Quando chega em casa, a esposa dele pergunta para ele, e aí, como foi? Quanto o Rebbe te deu para poder ajudar com tua filha? Ele falou, ele contou toda a história e ele fala para a esposa fala, o que você fez? Falou, eu comprei o Olam Haba, dono da joalheria. E óbvio que a esposa falou para ele, seu tolo, você está agora sem os 5 rublos e com um papelzinho, um documento que você comprou o Olam Haba da dona da joalheria. O que a gente vai fazer com o Olam Haba do dono da joalheria? Nada. A esposa ficou chateada com ele, mas ele fez o que o Rebbe mandou e ainda levou na cabeça. Faz parte. 3 dias depois, batem na porta desse Hassid, um senhor com um ajudante, era nada mais, nada menos que o dono da joalheria batendo na porta com um carroceiro lá que veio dirigir ele. Falou, olha, até eu achar onde você mora, procurei um vilarejo, vira direita, vira esquerda, algo muito confuso para chegar nesse sítio aqui. E aí o Hassid disse, olha, eu não te fiz absolutamente nada, desculpa, eu tomei um cafezinho, eu falei para o senhor que eu não tinha como pagar e foi só isso, eu dei os 5 rublos, o senhor me deu o Olam Haba, espero que o senhor não ficou bravo comigo, não roubei a joia, não fiz nada. Ele falou, não, eu sei que você é honesto, eu só queria comprar meu Olam Haba de volta. Então eu trouxe os 5 rublos, queria que você me desse o documento que eu te assinei para pegar o Olam Haba de volta. Aí o Hassid vira para o dono da joalheria e fala para ele, olha, eu fiquei olhando agora
mercado Nasdaq, Dow Jones, e teve uma mudança aí na Ibovespa, e muitos movimentos econômicos em 3 dias. Agora esse mesmo Olam Haba foi para 150 mil rublos. Ele falou, como de 5 rublos para 150 mil? Isso está causando uma mega inflação. Ele falou, olha, se quiser, ótimo, senão tudo bem, com licença. Ele falou, não, tá bom, eu te dou 10 rublos. Ele falou, Habibi, 150 mil ou nada. No momento que ele viu que o Hassid não ia baixar o valor, o dono da joalheria foi lá, fez um cheque, pagou 150 mil rublos para ele. E aí, ele falou para ele, olha, minha esposa, eu cheguei em casa, depois que eu comprei o Olam Haba, vendi meu Olam Haba para você, disse o dono da joalheria para o Hassid. Minha esposa falou, o que você fez hoje? Você voltou tudo feliz? Eu falei, olha, os 5 rublos mais fáceis da minha vida, contei a história e falei que eu vendi meu Olam Haba. Ela falou, olha, o marido sem Olam Haba, eu não moro com ele. Então eu estou vindo aqui comprar pelo preço que você me vendeu. Mas quem te deu essa ideia? Então o Hassid falou, olha, verdade, o Rebbe de Abt. Então o dono da joalheria foi junto com o Hassid para o Rebbe de Abt para tirar satisfação. O dono da joalheria ficou bravo, comprou por 5 rublos, vendeu o Olam Haba por 5 rublos e teve que recomprar ele por 150 mil rublos. Pessoal, em que power? O Rebbe de Abt falou para ele o seguinte, olha, pessoal, preste atenção nessa frase. Você vendeu o seu Olam Haba por quanto ele valia e você comprou o seu Olam Haba, o mundo vindouro, por quanto ele valia. O que quer dizer isso? Na hora que você vendeu, teu Olam Haba não valia nada, era uma brincadeira, você vendeu por 5 rublos. Na hora que tua esposa, dona da joalheria, falou para você que ela não vai mais morar com você porque você não tem Olam Haba, automaticamente, imediatamente depois, o que você fez? Falou, eu pago quanto for, 150 mil, se ele pedisse 500 mil, você tem que pagar também. Agradece o Hassid que ele não abusou mais ainda. Você vendeu por quanto valia e comprou por quanto valia, não tem inflação nenhuma. É que depois você viu quanto que valia, agora você soube fazer jus ao valor que o seu Olam Haba de fato valia, quando sua esposa falou que não ia mais morar na mesma casa com o marido que não tem Olam Haba. O que isso responde, pessoal? Veten sachar tov lechol abotchim beshimcha bemet. Chachamim dizem para a gente o seguinte, a gente não está falando para Hashem, lembrando para Hashem, pagar a recompensa certa para aqueles que fazem as mitzvot, que Hashem já sabe disso, é óbvio. A gente está falando para a gente o seguinte, Hashem, estou te pedindo para pagar de verdade, para que eu lembre de quanto vale uma mitzvah. Que Hashem já sabe disso, ele já sabe. Mas pessoal, preste atenção em que power. Cada mitzvah tem um valor. A gente não sabe o valor de cada mitzvah. Então, uma é 1000 unidades, a outra é 5.000, outra é 3.000. Agora, essa mitzvah, para que nós possamos atingir o valor máximo do quanto ela vale, a gente precisa acreditar nessa mitzvah. Então, quando a gente fala Veten sachar tov lechol abotchim beshimcha bemet, a gente está falando para nós mesmos, não para lembrar Hashem. Hashem, dá o sachar dela, por quê? Porque quando eu peço, mostra que eu quero isso, que eu valorizo isso. Porque prestem atenção, olhem que power. Chachamim falam para a gente, cada mitzvah tem um valor absoluto dela. Quanto a gente ganha por fazer cada uma delas, isso depende de quanto a gente acredita naquela mitzvah. Veten sachar tov lechol abotchim beshimcha bemet. Eu pedindo, estou despertando dentro de mim a audácia do valor máximo daquela mitzvah. Olha que explicação maravilhosa. Isso ensina para a gente o seguinte, que quando às vezes a gente tem um pensamento não correto, a gente não sai do lugar, pessoal. Fazer teshuvah é a pessoa começar a pensar correto. O que quer dizer pensar correto? É o seguinte, olhar correto para cada uma das mitzvot. É o seguinte, entender o poder gigante, o valor, a recompensa gigante, que a menor das mitzvot que existe é infinito o mérito dela. Porque olha que interessante, o Passuco fala para a gente, Ya'azov rasha darko ve'ish aven machshevotav, que um perverso, quando se refere a teshuvah, tem que abandonar o caminho dele, isso é óbvio, ve'ish aven, um homem que faz averot, machshevotav, seus pensamentos. Como assim os pensamentos? Ele tem que abandonar os atos também.
Me parece que o Passuco está falando para a gente o seguinte: Veish Aven, alguém que faz averot, tem que abandonar os pensamentos, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer tchuvá devido ao pensamento, me permitam, torto que ele, ela ou nós temos. Às vezes a gente acaba não fazendo mitzvot, porque a gente não sabe o valor delas, a gente não sabe apreciar isso. Veten Sachar Tov, diz o Rebbe de você vendeu seu Olam Haba por quanto valia, e agora recomprou por quanto valia, é o mesmo Olam Haba. O que mudou? Que agora você soube valorizar, ele foi de 5 para 150 mil. E assim também as mitzvot, pessoal. Porque olha que interessante. Fiquei pensando, qual é a maior haverá do mundo, queridos? A maior haverá do mundo qual que é? Idolatria. Como que chama isso em hebraico? Avodá Zará. A gente traduz como idolatria. Mas Avodá Zará, na tradução literal, quer dizer trabalho, Avodá Zar. Zar é estranho. Então, por que a gente não fala idolatria? Por que a Gemara, ou a Torá, quando fala de idolatria, chama de Avodá Zará? Devia chamar de idolatria. Porque Ramim está ensinando para a gente o seguinte, que a idolatria é a consequência. A causa disso é Avodá Zará, um trabalho estranho. Quando a gente pega um pedaço de madeira, para que serve um pedaço de madeira? Pode fazer para fazer uma fogueira, para fazer um móvel, para usar para alguma coisa útil. Se a pessoa transforma aquilo em um Deus, e a pessoa reza para aquilo, a origem do erro foi que ele fez um trabalho estranho. Ele usou aquele objeto para trabalhar ele de forma estranha. E óbvio que isso é idolatria, que é uma verá que é grave tanto para um Yehudi quanto para qualquer pessoa da humanidade. Porque a Avodá Zará, idolatria, é uma das 7 mitzvot, Brenor, que um não Yehudi também está proibido de fazer. Agora, é um trabalho estranho a quê? É um trabalho estranho aos valores que Hashem atribuiu. Porque Hashem falou que uma madeira, por exemplo, não é para ser um santo, não é para virar um Deus, é para ser uma cadeira, para ser uma mesa, é para ser usada com saúde. Leavdil, quando a gente pega uma mitzvah e a gente olha de uma forma pejorativa para uma mitzvah, é alguma fuligem também de Avodá Zará, porque é um trabalho estranho, um valor estranho ao valor que a mitzvah de verdade existe. É valorizar as mitzvot. Quando a gente pega uma mitzvah e a gente subestima ela, requer tchuvá. Um ponto acessível para a gente em relação a tchuvá, pessoal, é a gente parar, lehader betiufta, como a gente mencionou no começo do shiur, se questionar qual que é o valor de uma mitzvah que eu já faço. A mitzvah que a gente já faz. Isso também é tchuvá. Reavaliar. Veish aven machshevotav, abandonar os pensamentos equívocos. Não é só atos, é pensamentos também. Quando a pessoa olha, meus queridos, para uma mitzvah que ele faz, pessoal, olha para os outros que fazem mitzvot, olha com babador para eles, porque olha, ou para nós mesmos, melhor ainda. Quando a gente olha nesses dias de madrugada que tem gente indo para Slichot, 3, 4, 5, 6 minanim, muitas sinagogas de Shaharit, de Slichot nesses dias. Pessoal, pessoas que estão lutando contra o colchão de verdade para acordar mais cedo. Tenta imaginar que bonito, que meritoso esse homem. Ah, mas ele faz alguma outra verá, mas não interessa, agora ele é um homem meritoso. Se você é uma dessas pessoas, saiba se dar um tapinha nas costas porque você merece. Porque quando você se valoriza, Hashem te dá o valor absoluto daquela mitzvah. E se não, são somente 5 rublos. Quando a gente vê pessoas lutando pelo silêncio dentro do Beit HaKnesset, se cuidando para não falar no Kadish, na Hazará, na Kriyat Torá, na leitura da Torá, pessoal, sabe quanto vale isso? Eu queria falar, mas eu não falei. Habibi, dança de alegria, porque isso vale um valor absurdo para Hashem. Quando a gente vê pessoas que cuidam de projetos para ajudar pessoas que não têm condições para casar, outros projetos de Chesed, presidentes de instituições que se esforçam muito e financeiramente não ganham nada, mas ganham muito. Dor de cabeça, reclamação, mas méritos incomparáveis. Pessoal, quando a gente vê pessoas assim, a gente tem que saber valorizar essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas, saiba se valorizar também. Porque conforme o que a gente se valoriza, em vez de falar não é nada, fala uau. Óbvio
que não é uma questão de orgulho de eu me achar que eu sou melhor do que os outros, mas certeza que Hashem está feliz com o meu ato de cuidar de um projeto, com o meu ato de fazer chesed, com o meu ato de fazer tzedakah. Inquestionável isso, porque senão a gente está falando do Lashon Hara de Hashem. Uma vez, o chefe da Yeshiva de Slabotka falou uma frase que para mim impactou minha tefilá, para a gente saber valorizar. Já que a gente está falando de valorizar, fala sobre tefilá. Ele disse, se o homem tivesse vindo para o mundo para uma vez, exatamente o que a gente escutou agora, responder Baruch Hu, o Baruch Shemo, Dayenu, já era suficiente viver 120 anos. E saiba você, disse ele, que um Amém vale 100 vezes mais do que um Baruch Hu, o Baruch Shemo. E saiba você, disse ele, melhor dizendo, saiba você, disse ele, que um Amém e Hashem Rabá vale 100 vezes mais do que um Amém. Pessoal, olha quanto vale um Baruch Hu, Baruch Shemo, olha quanto vale um Amém, olha quanto vale um Amém e Hashem Rabá. O que você fez hoje? Como assim é? Habibi, você respondeu um Amém. Hashem está bailando de alegrias com aquele teu Amém, está coroando aquele Amém. Falta ver se a gente sabe coroar o nosso Amém também. Quando a gente vê pessoas que trabalham com uma Gemara embaixo do braço, indo para a sinagoga mais cedo para estudar, ficando depois de Shaharit para estudar, chegando antes de Minchá para estudar, ou ficando depois de Arvit para estudar. Pessoal, essas pessoas nos olhos de Hashem são malachim, anjos, literalmente. Ah, Rabi, não é brincadeira. Como assim? Hashem elogia essas pessoas como anjos. Se a gente não vê assim, é porque a gente está subestimando. Isso é Rebbe de joga de 5 rublos para 150 mil porque vale. E o valor que você atribui à mitzvah, você pode chegar no valor absoluto, mas quando? Quando você souber valorizar a sua mitzvah nossa e saber apreciar os outros que fazem mitzvah. Isso é tshuvah. Quando a gente vê uma pessoa que está trabalhando, está rezando, está dormindo, e toca o celular dele, porque ele tem um call, uma chamada, infelizmente de alguém que está passando mal, e uma ambulância, ele pega o carro, pega a moto, pega a bicicleta motorizada e vai correndo atender. Pessoal, pessoas assim, seja da Tzalá, pessoas assim, são anjos que caminham entre nós. É mesmo. Quando a gente pega uma pessoa que precisa de alguma ajuda, ele liga para algum amigo, e pessoas na nossa cidade, nossa comunidade, Baruch Hashem, tem muitas, é algo maravilhoso. E a pessoa fala, 1 minuto, vou te ajudar, deixa eu pensar. No dia seguinte ele liga, já falei com 3 amigos, já consegui aquela indicação que você precisava, já consegui aquilo. Não é blineder, ou me permitam, blinever. 1 minuto. Depois de 1, 2 dias, está tudo pronto. Alguém te ajudou. Pessoal, que merda. Depois se pergunta para a pessoa, ele fala, não foi nada. Ele pode falar, foi um prazer. Mas como assim não foi nada? É algo gigantesco, astronômico, porque é assim que Hashem olha para esses atos de pessoas grandes. E todo Yehudi é grande. E quando ele quer ser grande, ele vira maior ainda. É algo maravilhoso. Alguém que está estudando Torá. Talmud Torá Keneged Kulam. Cada palavra de Torá que a gente escuta, fala, presta atenção, vale 613 mitzvot. Cada palavra, pessoal. O que você fez hoje? Eu estudei 1 hora de Torá, estudei meia hora. Como assim? Habibi, quem é mais importante do que você? Nobody. Falta a gente saber se valorizar. Isso é parte de tshuvah. Talvez a gente nunca imaginaria, mas é mesmo. Quando a gente vê... Tenta imaginar o seguinte cenário, pessoal, acompanhe comigo. A gente entra no Beit HaKnesset, entra na sinagoga e vê alguém gargalhando. Na verdade, piada de rabino, tem aquelas piadas lá, me permitam, não fazem a pessoa gargalhar normalmente. O que ele está gargalhando? Fala para ele, Habibi, o que você está rindo aí, todo felizão, aí, todo bam. Ele fala para você, meu querido colega, coloquei tefilin hoje. O que a gente vai falar para o cara? Al tikre lo koela
Majnun. Refuah Shlema. Coitado. Você está rindo porque você colocou tefilim, que você é maluco. Colocou tefilim, está rindo, você coloca todo dia. Vou ler para vocês uma Gumará no Tratado de Brachot, na página 30b. Abaye, o grande Abaye, viu Rabba, outro homem gigante, personagem do Talmud, rindo. Abaye falou para Rabba, Shubakir, o que aconteceu? O que você está rindo? Ele falou, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Me conta que você está rindo. Disse Rabba para ele, o que eu posso fazer? Não consigo me controlar. Mas por quê? Anat Tfilin Manchana. Eu estou colocando o Tfilin. Como eu posso não rir? Como eu posso não gargalhar? Vocês entenderam? Tenta imaginar alguém que a filha dele ficou noiva. O que você está rindo? Minha filha acabou de ficar noiva, eu estou emocionado, estou pulando de alegria. Ganhou na Mega Sena. Pessoal, a gente tem que ter o mesmo sentimento quando coloca Tfilin. Quando faz, não uma página de Gumará, não um tratado, uma linha de Gumará. Quando se veste um pouquinho melhor de tzniut, a gente tem que saber se valorizar, porque Hashem gargalha de alegria quando a gente faz uma mitzvah. Falta ver se a gente sabe se valorizar, isso é tshuva. A Baia falou para ela, o que você está rindo? Ele falou, não tenho como não rir, estou colocando o tefilim, Habib, é impossível não rir, é uma emoção gigante para mim. Quando uma mulher no século 21, que quanto menos roupa, menos tecido tem na roupa, mais chique é, essa mulher se esforça para em algum ponto. Não vai ser igual, tal, não é para ser igual a ninguém. Melhorar um pouco. Eu vou decidir no Shabbat me vestir com tzniut, Chodesh Elul. Pessoal, tem ideia de quanto que vale isso? Mas segunda, Habib, na vida não é tudo ou nada. Se eu escolhi um dia, para aquele dia eu, mulher, me vestir com tzniut, alguma coisa de tzniut que eu não fazia, cobrir as mangas, colocar a saia um pouco mais para baixo, ou usar saia, isso para Hashem é razão de gargalhar, começa a gargalhar. Alguém pergunta por quê, fala, você não vai entender, não vou te contar, mas a razão é porque eu estou melhorando. É valorizar, pessoal, valorizar as mitzvot que a gente já faz. Isso gera que a gente melhora mais ainda. É algo incrível, é incrível. Valorizar as mitzvot que a gente já faz, saber valorizar aqueles que fazem e nós próprios, pessoal. É isso mesmo, de verdade, é algo maravilhoso. Eu vou contar para vocês, para a gente terminar, algo marcante que eu vi, para a gente terminar nessa reta final aqui do Shiur. Uma vez, o Arizal falou, o Arizal veio em 1500, queria que ficasse bem claro essa ideia que a gente está estudando hoje. O Arizal viveu na época do Rav Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, e outros grandes homens em Tzfat, gigantes, Rav Cordovero, pessoas gigantes. E o Arizal falou que uma mitzvah feita na minha geração, disse ele, no ano de 1500, pessoal, 500 anos atrás, vale mais do que na época das pessoas que estavam no deserto. As pessoas que estavam no deserto receberam a Torá, são pessoas que são chamadas Dor Deah, a geração da sabedoria, pessoas com potencial incalculável. Mas só o Arizal para contar isso para a gente, mais ninguém, que uma mitzvah feita em 1500 vale mais que na época do deserto. Tenta imaginar alguém que faz tzedakah no século 21. Tenta imaginar alguém que se concentra, solta o celular para estudar a Torá. Tenta imaginar uma mulher que no século 21 se cuida para vestir com um pouco mais de tzniut. O que o Arizal diria sobre isso? Se 1500 era mais do que na época de Moshe Rabbeinu. Tenta imaginar no século 21, é de dar cambalhotas, de soltar rojões cada mitzvah. Isso é tshuvah. É isso que a gente precisa de verdade colocar nos nossos corações. E viver isso nesses dias. Porque Hashem fala, por favor, não deprecia a mitzvah que você faz, nem que o outro faz. Aprecia. Porque senão a gente está falando do Lashon Hara de Hashem, porque Hashem gargalha com as nossas mitzvot de alegria. Cada mitzvah que a gente faz, Hashem coloca uma coroa e guarda, abraçado no trono celestial, o Kaviachol de Akadosh Baruch Hu. Que nós viemos para esse mundo com um propósito. E Hashem fala para a gente,
uma vez por ano, nessa época do ano, Rosh Hashanah, Aseret Teshuvah, Yom Kippur, esses dias que nos levam a Rosh Hashanah e Yom Kippur, Hashem fala, para e faz uma contabilidade comigo. E a pergunta óbvia, pessoal, é, Hashem não podia quebrar nosso galho, se ele gosta tanto da gente, quebrava o nosso galho. Uma das respostas que eu queria finalizar com vocês hoje aqui é a seguinte, Hashem ama a gente, não podia quebrar nosso galho. Quando a gente gosta de alguém, a gente senta teto a teto com ele para negociar. Não ignora a pessoa, porque a melhor forma de mostrar que a gente não gosta de alguém não é falar mal, não é fazer alguma atitude errada, é de fato ignorar a pessoa. E Hashem fala, eu amo o Bnei Israel, eu não consigo me desfazer deles, nem se eu quisesse, eu não quero, mas nem se eu quisesse. Então uma vez por ano Hashem chega e fala, para um minuto, Yehudi, olha, lehader betiufta, se questiona um pouquinho, não é, entre aspas, só fazer teshuvah, ou preparar um menu de Rosh Hashanah que ele é importante, ou comer a romã, que me permita um segredo, não tem 613 caroços, não fiquem tristes, tá? Comer a romã, ou quantas maçãs com mel, pessoal, se a gente der para o boi comer maçã com mel, talvez ele também come, ele não vai fazer teshuvah por isso. O objetivo desses dias não é comer halagulá, pode, são minhagim e devem continuar com respeito, mas o objetivo é liader betiufta, se questionar, e hoje a gente falou um ponto muito importante, se questionar, meus queridos, será que eu estou valorizando as mitzvot conforme a perspectiva correta no foco de Hashem? E a gente falou que isso muda. Muda, porque quando a gente valoriza a mitzvah, a gente recebe o valor absoluto dela máximo. Quando a gente não valoriza, a gente não chega a esse valor. Por quê? Porque Hashem fala, o valor máximo dessa mitzvah é 1000. Se você achar que ela vale 10, você vai ganhar 10. Se você achar que ela vale máximo, e o máximo é 1000, você vai ganhar 1000. Só se você valorizar ela, só se nós valorizarmos ela. Lembrem que fazer teshuvah é um milagre, não tem lógica nenhuma. Quando a pessoa se esforça para fazer teshuvah, o que acontece com as averot? Onde elas vão? Não tem explicação. Hashem diz para a gente, é um milagre. Porque Hashem faz milagres? Porque Hashem fala, Hashem dizendo, amo Bnei Israel. Não tenho como não fazer um milagre. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente não vai na razão, a gente vai acima da razão. A gente transcende a razão. E Hashem fala para a gente todos os dias, eu não vou abrir mão de você. Por favor, Yehudi, fica comigo. E essa frase que a gente fala todos os dias de manhã, e quando a gente se termina, Modeh ani lefanecha melech chai vekayam, shehezarta bi nishmati. A gente fala para Hashem, obrigado Hashem, shehezarta bi nishmati, que você devolveu minha neshama. Cada um de nós, mais um ano, Baruch Hashem. Bechemla, shehezarta bi nishmati bechemla, que Hashem devolveu a nossa neshama com compaixão, que ele gosta muito da gente. Por que ele devolveu? E com isso a gente termina. Rabá, harbe, muita, emunatecha. Emuná é confiança. Mas confiança de quem? Emunati, minha fé, confiança em Hashem? Não. Rabá emunatecha, confiança de Hashem na gente. Hashem fala para a gente, eu acredito que você consegue mudar. Eu acredito que você consegue valorizar o que você faz melhor. Eu acredito que você consegue olhar para outros que fazem mitzvot falando, uau, que maravilha de pessoa, que maravilha de ato, que maravilha de atitude. Pessoas assim, certeza absoluta, ganharão um julgamento mais doce do que o mel, maravilhoso, lambuzado de coisas boas. Que a gente tenha, Bezat Hashem, Ktivá, Vechatimá Tová, melhor do que isso ainda, ver a vida num aspecto claro, gostoso e poder valorizar. De vez em quando, merece mesmo um tapinha nas costas e falar, olha Yehudi, como você é maravilhoso, olha quantas coisas você já faz, capricha nelas, faz elas com mais gosto ainda. E lembra de melhorar alguma coisa, porque Hashem ama a gente. E a gente tem que mostrar para ele, Hashem, o nosso amor por você, maiúsculo, também é recíproco. Shana Tová para cada um de nós.